Viram só quantas informações importantes? Aí a gente vai trazer essas dicas para a escovação dental, porque às vezes a criança não tem coordenação para escovar os dentinhos de forma correta. E para falar sobre isso e sobre outras questões, eu quero convidar a doutora Lícia Lustosa, que vai nos ensinar como cuidar dos dentinhos dos nossos pequenos. Seja bem-vinda, doutora Lícia. Boa tarde, obrigada. Fique à vontade. Obrigada. E antes que você me pergunte, esse programa não é um programa de educação? E aí eu vou lhe responder. Você acha que os cuidados com a saúde bucal não dependem de uma boa educação? Sim, com certeza, né? dependem. É preciso a gente ensinar para as pessoas como é que faz esse processo, né, para que as crianças elas não sejam penalizadas, né, com o aparecimento de cáries ou de outros problemas bucais. E eu percebo que muitos pais têm dúvidas nesse início da vida das crianças, não é verdade? Sim, é verdade. A coordenação motora, ela vai sendo adquirida a partir dos meses em que o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, vendo as coisas no dia a dia dele. E eu acho que a escovação tem que ser feita desde o início do surgimento dos primeiros dentinhos do bebê. Agora, peraí, quando é a primeira vez, quando é que eu devo levar meu filho ao dentista pela primeira vez? Surgiu o primeiro dentinho, você já pode levar. Até porque no dentista ela vai avaliar como é que tá, qual é o dentinho que nasceu, se está sendo o nascimento na ordem cronológica que tem que ser e os cuidados, como deve ser feito, a escovação, se precisa, qual a escova, qual a pasta, tudo isso é feito na consulta com o dentista. E é tudo isso que a gente quer saber. Pronto, vamos falar sobre tudo. Vamos lá. Surgiu o primeiro dentinho. Qual é o tipo de escova e o tipo de pasta que eu tenho que usar naquele dentinho? Pronto. Surgiu o primeiro dentinho, já tem que higienizar. Certo? Sim. A gente indica, sim, escovação com escova e pasta mesmo, sim. Tá? O creme dental, ele tem que ser com flúor. Já? Já com flúor, sim, nos primeiros dentinhos. Só que, assim, uma quantidade muito pequenininha, porque o bebê e a criança, até os 2, 3 anos, ele não tem o reflexo de cuspir no momento da escovação. Então, quanto menor a quantidade de pasta, melhor. E também vai estimular o bebê a criar aquele hábito. Ah, mas o bebê não tem, só mama leite, só toma leite, não tem, tá iniciando a introdução alimentar agora, mas mesmo assim tem que higienizar, tá? Porque acaba que você negligenciando ali no começo, para depois isso virar um hábito no futuro, fica mais difícil. E tem outro detalhe também, né? Que a criança mama, dorme. E aí a boca não vai ser limpa e pode criar problemas já no início dos dentes. É comum a gente escutar de algumas mães dizer que é porque o dente já nasceu assim, já nasceu cariado. E não. O que na verdade pode acontecer é que o meio bucal da criança não tem costume de ficar sendo limpa, como deve ser feito, e aí quando o dente nasce, ele já nasce exposto naquela cavidade que está com acúmulo de placa, que não está sendo higienizado da maneira correta. Então o dente ele nasce limpo, né? Entrou na cavidade bucal, que se encontra suja, ele pode vir sim a cariar. Certo. Quando começa a idade escolar, mais ou menos por volta dos 2, 3 anos, você vê a necessidade da criança levar a escova para a escola, para escovar depois do lanche, ou só aquela escovação antes de ir para a escola e depois resolve? Depende. Hoje em dia existem muitas escolas que o bebê e a criança eles ficam em período integral, certo? A escovação ela deve ser feita depois das principais refeições, café da manhã, almoço e janta, principalmente, né? Mas como é um hábito, às vezes, da escola, depois do lanche, vai escovar os dentes, é sempre bom entrar em contato com a escola, porque às vezes a escola diz, não, traga a escova do seu filho, porque tem um momento de escovação na escolinha. Às vezes não tem, mas você fazendo escovações afetivas em casa, depois do café da manhã, antes de ir para a escola, e depois do almoço, quando volta da escola, fica legal também. E o uso do fio dental? Como é que essa criança pode manusear, considerando essas questões que a doutora Samara, terapeuta ocupacional fantástica, ela falou a respeito da questão da coordenação, às vezes de falta de habilidades musculares mesmo, a falta da prática, né? Isso. Como é que a gente começa a introduzir isso na vida da criança? Pronto. O uso do fio dental, ele é indicado a partir do momento em que
existe uma necessidade, por exemplo, meu bebê tem todos os dentes separados, então aqueles dentinhos eles não vão juntar alimento. Mas existem bebês que já no nascimento dos primeiros molares, ali com 1 ano e meio, até 2 anos, já está nascendo os dentes posteriores, que são os molares descidos, e entre eles pode acumular alimento. Aí a gente vai lá e faz a higienização. Mas assim, não é porque tem que ser feita pelos pais que o bebê não pode participar. Sim, o bebê pode participar. Você entrega para a mãe, você entrega para o bebê o fio dental, você mostra para ele como faz. E nós, os pais, somos espelhos, né? Então, se o bebê vê a gente fazendo, ele vai querer fazer por curiosidade. E aí é sempre bom, não tem uma idade certa, né? Sim. Mas a partir do momento em que começam a nascer os molares, que você vê ali que tá juntando um pouquinho de, sei lá, de carninha, comidinha, é sempre bom fazer essa higienização. E se o bebê vê você fazendo, ele vai querer fazer, a criança, certo? Na troca dos dentes também, que já acontece já com 6 anos, que começam a nascer os dentes permanentes, ali ele já tem que ter aquele hábito, porque se ele não tem o hábito, quando começar a necessidade, fica mais difícil de a gente incrementar esse hábito com a criança já um pouquinho maior. Tudo bem. E uma coisa que eu vejo também é que as crianças elas estão usando o aparelho cada vez mais cedo, né? Nas escolas mesmo a gente vê turminhas com vários dentinhos com os aparelhos metálicos. Existe uma época certa? Por exemplo, quando é que o pai deve atentar para essa necessidade? Na minha casa, por exemplo, meu filho ainda tem dentes de leite, né? E ele já usa aparelho. A primeira vez no dentista, né, para avaliar a escovação, para ensinar a maneira correta, tem que ser desde o aparecimento dos primeiros dentinhos. Tá. Já a consulta ortodôntica, né, para saber se ele precisa de aparelho ortodôntico, de alguma correção, a partir do momento em que nascem os dentes permanentes. A partir de 6, 7 anos, você pode já dar início às primeiras consultas para ver, se certificar de que aqueles dentes permanentes eles estão crescendo como é para ser, na ordem que é para ser. E às vezes nasce torto, mas com o passar dos anos eles vão se ajeitando, né? Mas assim, tendo o acompanhamento regular, semestral, pelo menos de 6 em 6 meses, para fazer a limpeza, o dentista ele consegue fazer essa avaliação e indicar, caso seja necessário, fazer uma consulta com o ortodontista. Você acha importante a parceria da escola com os dentistas? Eu vejo sempre, né, em algumas escolas, especialmente nas escolas públicas, existe uma preocupação de levar, de vez em quando, um profissional, né? Isso. Para dar palestras para os alunos. Você acha que é importante? É muito importante. Eu já trabalhei em UBS, né? Sim. Sendo dentista de postinho, interior e tudo, e aí lá é sempre assim. Tem a época específica de fazer atividades educativas nas escolas, a gente vai, faz palestras, ensina como é a escovação direitinho, mostra para a criança as escovas, faz uma palestra bem lúdica, né? De acordo com a idade da criança. E eu acho isso muito importante, porque às vezes os pais são ocupados, o bebê a criança passa o dia na escola, às vezes a falta de informação leva a negligenciar essa saúde bucal. Eu acredito que a gente levando essa informação para dentro das escolas é mais fácil. Com certeza. A criança, você também provoca na criança uma autonomia maior, né? Para que ela própria possa ter consciência de como cuidar desses dentes. Uma outra coisa que eu queria saber é a respeito das escovas. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma amiga, mandou o filhinho lá para casa, 10 anos também, chega lá aquela escova pequenininha com aquela pasta de criança, né? Com 10 anos, isso ainda é recomendado ou já dá para mudar a escova? Viviane, na verdade, a gente tem que ir se adaptando de acordo com o crescimento da criança. Quando é bebê, a gente indica a escova pequena, com a cabecinha redonda e poucas cerdas. A partir do momento em que a criança vai crescendo, a gente vê a necessidade da quantidade de dentes na boca de ir aumentando, né? A cabeça da escova, que a gente chama cabeça. Sempre sendo macia. Mas acredito que uma criança de 10 anos, ela já tem boa parte dos dentes permanentes. Sim. Então já é uma criança que ela já tem uma altura suficiente, uma boca grande, tá ali naquela troca de dentição permanente, de leite para permanente, como você falou que seu filho ainda tem dentes de leite, mas já tem boa parte de dentes permanentes. Então, assim, evolua a escova do seu filho de acordo com a idade dele, tá? Com 10 anos, com 12 anos, 13 no máximo, já acontece a troca total. Certo? Então, a criança ela vai ter, apesar de criança ainda, mas vai ter todos os dentes permanentes. Então, de preferência, já trocar por uma escova de adulto, tá? Enxaguante bucal, é necessário?
O enxaguante bucal, ele gera aquela refrescância bucal, é um a mais, um que a mais ali na higienização, mas ele precisa ser sem álcool. Tá? Porque o álcool ele resseca a mucosa, ele gera algumas coisinhas que a gente não quer. E aí, se você quiser, né, é opcional. Eu acho que a escovação sendo eficiente com a escova e a creme dental, dá pra levar. Sempre com flúor? Sempre com flúor, o creme dental sempre com flúor. E aí dá pra levar, mas tem gente que gosta de enxaguante, que gosta daquela refrescância, gosta de ficar com o hálito mais fresco. Eu indico sim, quando o paciente quer, eu indico. Agora, sem álcool. Certo. A Eloá já está sendo acompanhada. Sim. Eloá é pequenininha, né? Minha filha, ela não tem 2 anos ainda, mas ela já tem 16 dentes. Nossa, morde muito? Morde muito, morde muito. Eu sofri tanto. Eu andava toda roxa, parecia vítima de violência doméstica. A dona Eloá, minha filha, que não tem nem 2 anos ainda, já foi várias vezes no dentista. Ó, tá vendo? Já fiz profilaxia nos dentinhos dela muitas vezes. Nem posso nem contar, porque toda vez que ela vai no meu consultório, que eu levo de vez em quando, né, pro trabalho da mamãe, que ela adora, ela sempre vai direto, senta na cadeira, deita e pede pra escovar. Já tranquilamente. Já tranquilamente. Então é um hábito que foi criado, entendeu? Eloá, você não sabe o meu sofrimento. Quando a criança é acostumada naquele ambiente desde cedo, é mais fácil a colaboração. Né? Tá certo. Doutora Alissa, muito obrigada. Você fica aqui comigo um pouquinho. Certo. Aliás, eu quero parabenizá-la, né? Na última sexta foi o dia do dentista, o dia da saúde bucal. Então, esse foi um dos motivos para a gente ter trazido você aqui para homenagear, né, todos os profissionais que caminham tão bem juntinho ali com as escolas, com o ambiente escolar como um todo. Muito obrigada. Tá bom?